Olá, este é o canal Teologia Missional, um canal para você que busca conteúdo. Será que Deus salvará apenas 144 mil pessoas deste mundo? Neste vídeo, queremos voltar ao livro do Apocalipse, esse livro tão polêmico, tão abusado e mal compreendido. Mas você que nos acompanha aqui já sabe que não fugimos daqueles temas mais espinhosos e encaramos as Escrituras como um todo. Nosso assunto é o número 144 mil, que aparece lá no livro de Apocalipse. Quem é esse grupo de pessoas que é descrito como trazendo uma marca especial? Já pega aí a tua Bíblia, abre em Apocalipse e vamos entender melhor essa história. Você sabe onde aparece o número 144 mil na Bíblia? Existem várias tentativas de se entender, de explicar esse número que está presente no livro de Apocalipse. O número 144 mil aparece de forma explícita no livro de Apocalipse, pelo menos em 3 versículos. Está no Apocalipse, o capítulo 7, o verso 4, e também depois no capítulo 14, no verso 1 e no verso 3. Vamos ler esses versículos. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Antes de nós pararmos para analisar esses versos à procura do seu significado, vamos lembrar aqui algumas alternativas que já existem. Uma possibilidade, uma interpretação é que os 144 mil seria uma espécie de grupo de elite especial de Deus que ele encarrega a cada geração para anunciar as boas novas pelo mundo. Seriam os mensageiros especiais de Deus espalhados aí em todas as religiões para pregar a mensagem de um Jesus ou um Cristo planetário a fim de alcançar uma fraternidade real no mundo. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento bíblico logo perceberá a dificuldade desse tipo de interpretação. Outra interpretação poderia apontar para as 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, admite-se o simbolismo dos números na Bíblia, sendo 12 e também o número 1000, números que remetem à totalidade, à perfeição. Se nós multiplicarmos 12 por 12 mil, chegaremos ao número de 144 mil. Porém, se considerarmos a Bíblia como um todo, não encontraremos base para acreditarmos que os 144 mil seriam apenas pessoas das 12 tribos de Israel que seriam salvos. Uma terceira explicação é uma variação dessa anterior, que diz que além dos 12 mil de cada tribo de Israel, há sim muitos outros que serão salvos. A base para essa leitura se fundamenta no verso 9 de Apocalipse 7, onde é dito que além dos 144 mil, há também uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E finalmente também uma quarta possibilidade, aquelas interpretações mais criativas, que dizem que os 144 mil seriam os seres humanos escolhidos para darem continuidade à humanidade após o fim do mundo. Só o fato dessa ser uma interpretação de uma religião de OVNIs, que acredita que a vida humana é o resultado de alguma atividade extraterrestre, já me faz deixar ela imediatamente de lado. Quinta possibilidade, existem também aquelas explicações de grupos religiosos com características sectárias. As seitas, que entendem que apenas eles serão salvos. Logo, eles são os 144 mil. O problema aí começa quando o número de adeptos dessas seitas ultrapassa os 144 mil. E aí, o que fazer? Ou eles terão que admitir que vai ficar gente de fora, vai ficar gente para trás,
ou vão ter que arranjar alguma outra interpretação criativa. Enfim, como vocês já puderam perceber, teorias não faltam. Nossa intenção não foi esgotar todas, mas apenas exemplificar que não há uma unanimidade em torno dessa questão. Uma coisa que fica claro para quem se propõe a estudar o livro de Apocalipse é a centralidade da igreja nessa mensagem. Lembremos que, por igreja, nós devemos entender o povo de Deus, e não apenas grupos e denominações, grupos e religiões específicas. A igreja, conforme o Novo Testamento, é o povo que crê, é o corpo de Cristo. Jesus dá início a este povo, chamando 12 discípulos que passaram a ser conhecidos na tradição da igreja como os 12 apóstolos. Com isso em mente, vamos ler outra passagem do livro de Apocalipse, que agora está no capítulo 21. A visão descrita aqui é a da Nova Jerusalém. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e nelas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que nós estamos apresentando esse texto? Vejam que os portões da Nova Jerusalém trazem os nomes das tribos de Israel e na fundação estão os nomes dos 12 apóstolos. Já temos falado em outros vídeos de que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus de que seriam abençoadas todas as nações da terra. Promessa presente ao longo de todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento confirma que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, ou seja, é o povo de Deus. Uma dificuldade muito presente em nossa busca de compreendermos as Escrituras e também aquilo que Deus está fazendo, é a maneira como nós nos apegamos às distinções que em Cristo são superadas. O apóstolo Paulo demonstra isso em sua carta aos Gálatas. Ele termina a sua carta dizendo basicamente o seguinte: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O que seria o Israel de Deus? É o povo de Deus. Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia, e ali ele procura demonstrar que Jesus é da linhagem que perpassa o Antigo Testamento, o antigo povo de Israel, desde Abraão. Na mesma carta aos Gálatas, Paulo afirmou que se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em sua argumentação, que nos demonstra o contexto de Gálatas, Paulo está dizendo que não há distinção entre crentes judeus e crentes gentios. Aqueles que creem, independentemente de serem judeus ou gentios, são o povo de Deus. Não nos parece, portanto, difícil entendermos que os 144 mil não deveriam ser tomados como um número literal, mas sim simbólico, indicando a totalidade do povo de Deus. Para aqueles que gostam de explorar um pouco mais a simbologia, poderíamos dizer que 12, que é o número das tribos de Israel, multiplicado por 12, que é o número dos apóstolos de Jesus, acrescido de 1000 representa a totalidade do povo de Deus desde a sua promessa feita a Abraão. Estamos assim diante da igreja, o povo de Deus que reúne todos aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. O que nós temos assim em Apocalipse, a partir do que nos é dito a respeito do povo de Deus, é que Deus age em nosso favor, garantindo a nossa salvação. Apesar das tribulações e perseguições que podem surgir contra a igreja, Deus nos guardará do seu juízo. Por isso, para todo aquele que conhece as Escrituras, para todo aquele que crê, o livro de Apocalipse se revela um livro de esperança. Sigamos, pois, firmes na certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso, espero que tenha ficado claro aí que os 144 mil do livro de Apocalipse representa o povo de Deus, a igreja. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.